Eu sou André Felber, eu sou diretor técnico, um dos fundadores do ePowerBay, e eu estou aqui para falar um pouco, para complementar esses estudos de software, falar um pouco sobre análise de rede. Para complementar essas análises, a gente tem que fazer um bom projeto, simular da melhor forma possível, com as melhores ferramentas, mas é importante analisar a rede e ter um bom subsídio daquele projeto, se de fato aquele projeto fica de pé. Eventualmente até analisar antes a rede, para saber se de fato vale a pena você avançar com essas análises. Então, eu vou analisar redes de média, equipamentos de proteção e equipamentos de transformação, que auxiliam bastante. Bom, o que é o ePowerBay? O ePowerBay é uma plataforma de inteligência de mercado que coleta dados, estrutura e utiliza esses dados para auxiliar nas tomadas de decisão. A gente atua na parte institucional, coleta dados da EPE, da ANEEL, do ONS, da CCE. Isso é muito utilizado para plantas grandes, projetos que vão ser negociados em leilão, que você precisa ter uma boa informação. E a gente coleta informação também das redes de distribuição. E aí a gente trabalha com as 106 distribuidoras, que são comissionárias, permissionárias e afins. E a gente estrutura esses dados, compila isso num banco de dados e usa consulta a esses bancos de dados para trazerem análise e respostas rápidas. Hoje a gente tem uma parceria com a BGD, os associados, como o Sidney falou, têm acesso à nossa base de dados, têm acesso a quase a grande maioria dos dados que estão lá. Alguns dados são muito específicos, são dados que demandam alguma análise de engenharia, que aí precisa de algumas coisas adicionais, mas a análise geral, a estrutura geral, tem toda disponível para os associados. Bom, o que a gente tem dentro dessa base de dados hoje? Mais de 1.400.000 unidades de geração, que são aqueles dados que a ANEEL publica diariamente, a gente compila aqueles dados. Na nossa base tem mais de 7.700 subestações, mais de 7.500 trafos de distribuição e mais de 25.000 alimentadores. A gente recentemente atualizou os dados de trafos de distribuição e são mais de 6,5 milhões unidades de trafo de distribuição que são na nossa base. O que a gente faz com essas informações? As informações institucionais, a gente consegue compilar elas e fazer algumas análises genéricas. Então, aqui é um mapa, um BI, que você consegue ver por estado, a distribuição de potência por estado, a distribuição crescente de potência por ano, um ranking municipal, qual que é a evolução, qual que é a distribuição da fonte. Se você quiser no detalhe do estado, você consegue ter essas variações. Então, a gente chegou agora a 15 GB de GD. Minas Gerais representa hoje 15% desse mercado. A cada ano, Minas Gerais bota 600, 700 MB. A gente já está chegando em 700 MB agora. E as cidades maiores, Uberlândia, Belo Horizonte e tal. Uma subdivisão desses dados, dá para fazer análise desses dados por estratificação de tamanho, se é micro, mini plantas de geração. Isso é importante porque, eventualmente, você vai analisar uma rede e naquela rede já tem uma planta grande que, eventualmente, já está tomando todo o espaço de conexão naquele ponto. Então, é importante analisar esses potenciais. E o que a gente consegue fazer? Com toda essa estruturação de dados, pegamos um caso aqui específico. A gente pode fazer uma análise macro para tentar identificar potenciais áreas que você pode ir prospectar terreno, prospectar telhado. Então, pegamos aqui a área de concessão. A gente analisa todas as redes de média e baixa tensão, todos os transformadores, para todas as subestações, qual que é a irradiação média naqueles pontos, e para todas as subestações a gente analisa quantas plantas de GD existem que já estão tomando espaço. Com isso, você consegue criar um mapa de calor que vai te direcionar para os melhores pontos onde você poderia estar prospectando. Então, a área de concessão de Minas, ela tem hoje 678 subestações, 814 trafos e 2.068 alimentadores. Alimentadores são as redes de 11.9, 13.8, 34.5, que é onde os projetos de fato vão se conectar. Então, essa é uma análise macro, consegue te dizer, por exemplo, que a região de Várzea da Palma, a região norte, são regiões complicadas, mas a região nordeste, ou eventualmente algumas regiões na zona da mata, tem um potencial que você ainda consegue algum potencial de desenvolvimento. Com isso, você manda a tua equipe para prospectar a área, para fazer análises mais detalhadas. Se eu quero fazer uma análise micro de um telhado, por exemplo, a gente consegue também entrar com uma coordenada. Eu peguei como exemplo a coordenada do Expo Minas. Então, você entra com a coordenada, rapidamente você consegue ter essas respostas. Aqui eu consigo saber que num raio de 5 km dessa subestação,
existem 2.068 plantas de GD, de telhado, de toda a estratificação, 19 subestações, a irradiação média é 5,8, a tarifa praticada na CEMIG é 650, dados sem PIS, COFINS e ICMS. Mas aí traz dados gerais, aonde está localizado, alguns dados de irradiação, um link que também leva para o SolarGIS, que ajuda a ter uma melhor análise desses dados. Nas partes das plantas em operação, é importante a gente conhecer quando que essas plantas entraram em operação, que tipo de planta é, qual que é o tamanho daquelas plantas, isso influencia muito na análise da rede. E aí, que tipo de enquadramento, se é microgeração, minigeração, qual fonte é. E aqui o mais importante, a parte de subestações. Eu consigo ver, naquela primeira análise, que próximo aqui existem 19 subestações. A mais próxima é uma subestação que está a menos de 2 km, chama Calafate. Você clicando na subestação, você vai ver que essa subestação é uma subestação que tem 2 transformadores de 40 MVA, é uma subestação muito grande e que tem 14 alimentadores, 14 redes que derivam dela. E você consegue saber também o consumo dessas redes. E aí você consegue fazer o download dos traçados de rede, que isso de fato é o que vai importar tanto para o desenvolvimento de uma planta grande quanto o desenvolvimento de uma planta pequena. Você saber a informação de um trafo, uma informação de um equipamento de proteção. Então aqui eu peguei o exemplo, eu fiz o download da rede de média. Esses raios que estão desenhados aqui, o primeiro é um raio de 2 km, o segundo é um raio de 4 km. É um traçado de rede bastante concentrado, é uma rede bastante forte. As cores significam o verde mais escuro, redes que têm uma capacidade de condução muito alta. Nestes casos, você pode colocar uma potência muito alta que a chance de ter um risco de negativa da distribuidora para a conexão diminui muito. Pontos que estão mais afastados da rede vão ficar numa tonalidade mais amarela e as redes rurais, eventualmente redes mais distantes, vão ter uma tonalidade vermelha que tem uma capacidade de condução bem baixa. E aí aqui, os equipamentos de proteção que tem naquela área, naquelas redes. Então aqui eu tenho 665 unidades de proteção. Chaves faca, chave fusível, outros tipos de equipamentos de proteção. E aqui os transformadores de baixa tensão que estão conectados naquela rede. E aí também por tonalidade, né? Então, trafos que têm capacidade de transformação menor que 75 kVA, trafos que têm tonalidades acima de 1000. Então, plantas grandes precisam estar em locais que eventualmente tenha essas capacidades de transformações maiores, porque isso vai auxiliar ou vai diminuir custos de projeto, diminuir negativas e previsibilidade de custos daqueles projetos, tá? Então, eu peguei aqui, isso são os 14 ramais representados. A gente deu um zoom só no ramal que deriva da subestação Calafate e chega na Expo BH, tá? Então, aqui, tem só nessa rede existem 7 trafos e 20 equipamentos de proteção. Existe um trafo, que é o trafo que está bem aqui na área de análise da Expo Minas, que é um trafo bastante grande. É um trafo de 11.000 kVA. Então, aqui você consegue, em função desses dados, você consegue ter todas as informações do trafo. Você tem o número do equipamento, a potência, algumas características técnicas. Isso evita que você mande um técnico a campo para tirar uma fotografia de um equipamento. Evita que você, ou já coloque nos seus custos que eu vou precisar trocar um transformador, que eu vou precisar recondutorar algum trecho de linha. Então, auxilia bastante nessas análises. Aí aqui, então, como o trafo está lá, você consegue pegar um Street View e ver se de fato o equipamento existe, né? E aí aqui, só para complementar, eu peguei o telhado da Expo Minas e fiz uma estimativa utilizando esses softwares de dimensionamento para saber qual que seria um potencial desse telhado. É um telhado de 16.000 metros quadrados, ele tem uma área útil de 13.500. Para essa área útil, facilmente você colocaria 2.000 kW, uma potência de 2 MB. E aí, como é que a gente faz essas análises? Analisando do ponto de vista da rede. Eu sei o traçado da rede, então eu sei que é uma rede que tem, na maioria do seu traçado, a capacidade de condução acima de 300 amperes. Com exceção de um ponto de conexão bem próximo, que é uma rede que tem um traçado abaixo de 200 amperes. Nesse caso, aquele pequeno trecho deveria ser recondutorado, com custo muito baixo. Então, se ela fosse toda vermelha, provavelmente teria que analisar esse ponto. Mas aqui é exatamente isso. Analisei uma potência de 2 kW, é uma rede de 13.8,
uma planta de 2.000 kW injeta na rede 80 amperes. Se eu pegar esses traçados coloridos e analisar aquela injeção naquela rede, no primeiro vermelhinho ele vai estar quase 60% da capacidade de condução da rede. No geral, as distribuidoras pedem que você recondutore esse trecho. Então, você vai ter que recondutorar 20 metros de cabo, que é um custo irrisório. No restante, nenhum trecho da rede você vai ter problemas de corrente. E com isso, também você consegue fazer uma análise de tensão. A tensão ela tem que ficar nos limites de 1,05, né, até 1,05. Então, quanto mais longe da subestação você tiver e quanto pior for a rede, maior vai ser a tensão daquela planta tua naquele ponto. Esse é um local também que você não ultrapassa os limites de tensão. Então, nesse telhado aqui hoje, caberia uma planta de 2.000 kW. Tá? Bom, como a gente consegue acessar esses dados? Você consegue fazer acesso via o nosso banco de dados e a gente também desenvolveu uma loja que você consegue acessar exatamente aquela informação de transformador, aquela informação de subestação. É bem simples, você seleciona o equipamento que você quer fazer, coloca aquele equipamento, entra com o município ou com uma cidade, coloca aquele equipamento num carrinho, vai para uma sessão de compra, um preço bastante acessível, atende o pequeno, atende o médio, atende o grande da melhor forma possível. Qual o objetivo desses dados? A gente tem trabalhado nesse mercado de energia há muito tempo. A gente já está há 8 anos atuando nessa área. A gente começou com a geração centralizada. E acessar dados de geração centralizada são, de certa forma, mais fácil, porque as informações estão concentradas nas grandes instituições. Para a geração distribuída, a gente tem que coletar dados distribuidora a distribuidora e a gente tem um processo bastante complicado de acessar esses dados. E a gente tem trabalhado há muito tempo isso para auxiliar com que vocês desenvolvam o melhor projeto e que tenham o maior embasamento possível para que esse projeto não fique parado dentro da distribuidora e que vocês consigam, de certa forma, contestar ou usar os dados para contextualizar a sua análise. Então, o objetivo é auxiliar da melhor forma e diminuir custos de projeto e prazo. Tá? Então, você vendeu alguma coisa para um cliente, você vai conseguir entregar e você vai conseguir entregar com o preço e o prazo que você definiu. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a oportunidade, FRG, Sidney, todos. Muito obrigado.